Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, o Jornal da Rede Alesp. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista nesta segunda-feira. E ato solene realizado virtualmente teve como destaque um tributo aos veículos de imprensa pretos e periféricos. Confira na reportagem da Priscila Silvério. Aconteceu em ambiente virtual o ato solene com apoio da deputada Mônica da Mandata Ativista. Imprensa, pretos e periféricos foi o tema do ato solene. Jesus dos Santos, da Mandata Ativista, presidiu a reunião e falou da importância do mês de junho para a imprensa. É um mês onde a gente celebra, rememora o Dia da Imprensa, que é celebrado no dia 1º de junho, porque em 1808 começou a circular um primeiro jornalzinho clandestino, porque na época do Império era, assim como em muitos momentos da vida deste país, a censura e a impossibilidade de se comunicar sem um processo ditatorial não era possível. Assim como também o dia 7 de junho é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, país esse, que por diversos momentos já teve a sua imprensa censurada. Os jornalistas convidados falaram sobre o trabalho realizado ao longo dos anos, em especial no período da pandemia. Quem se importou em buscar o perfil das pessoas que estavam morrendo? Então, a gente cobrou esses dados das secretarias estaduais de saúde, do Ministério da Saúde, foi divulgado ali ainda em abril, maio, um primeiro balanço com os dados raciais das vítimas da Covid-19, e desde então a gente viu que as pessoas que mais morriam, as pessoas mais internadas eram as pessoas brancas, mas as pessoas que mais morriam eram as pessoas negras, as pessoas que não tinham acesso a bons tratamentos de saúde. Nunca tivemos, isso muito antes da pandemia. Então, a pandemia só escancarou esse absurdo que é o racismo e, enfim, toda essa desigualdade. Vive nas periferias de São Paulo e que é, historicamente, alvo desse genocídio que não começa com a Covid, ela se intensifica com a Covid. Anderson Moraes, do jornal Empoderado, destacou a dificuldade da mídia independente e o diferencial da cobertura jornalística dela. Sobrevivemos através do quê? Primeiro, a gente acredita, e segundo, a gente ama o que faz, mas sempre pensa, eu durmo pelo menos sempre pensando assim, olha, quem a gente pode salvar amanhã com a nossa mídia? É o que nos move também. Quem a gente consegue salvar? E a gente precisa lutar por essa ideia também que mídia negra só fala de racismo. Gente, racismo não é gostoso falar. Você acha que... Porque eles têm... Eu sou também de mídia branca. Eu fico olhando. Quando aparece arroba lá na mídia, meu nome eu sei que está envolvido com algum racismo. Alguém que morreu ou tombou. Não, gente, eu não sou jornalista que só fala de racismo. A gente fala assim de economia, nós falamos de eventos, a gente fala de tecnologia, a gente fala de muitas coisas. E lutar contra o racismo na mídia branca também é isso. Porque aqui a gente tem editoria de tudo, de mundo nerd, a gente fala daquela pessoa que está fazendo coisas maravilhosas nas artes, a gente constrói com essas pessoas, porque uma coisa que é um grande diferencial é que a gente deixa as pessoas literalmente terem suas vozes ampliadas. Jéssica é do portal Mulheres da Periferia, que foi atacado por comentários racistas e invadido por hackers. Vai fazer 2 semanas agora, a conta do Instagram do Nós Mulheres da Periferia foi invadida. A gente ainda não sabe quais foram as motivações para essa invasão, porém, isso ocorreu menos de 48 horas depois da nossa cobertura dos atos do dia 29. É claro que a gente não pode dizer nada sem certeza, mas a gente tem essa
Isso aconteceu bem 48 horas depois, né, da nossa cobertura. Para além disso, né, mediante a cobertura, a gente tinha, por exemplo, comentários como negras burras e outras coisas do tipo, né, que tentavam também nos afetar. Esse tipo de acontecimento vem acontecendo, né, esse tipo de coisa vem acontecendo com muita frequência. O que rolou com nós não foi um fato isolado, Jesus, porque ano passado a Ponte Jornalismo sofreu com isso. Nesse ano, o Portal Catarinas, que faz uma cobertura também voltada para a questão de gênero, também sofreu com isso. E quando a gente olha para o ecossistema da comunicação, muitos outros jornalistas, de maneira isolada ou em seus coletivos e veículos, também têm sofrido com isso. O grupo também fez uma reflexão sobre o futuro da mídia preta e periférica. Como iremos estruturar um modelo de comunicação que contribui historicamente para o Brasil se desenvolver, né? Para que as periferias e favelas se desenvolvam. Porque senão a gente vai a todo momento estar produzindo notícias sobre morte, certo? A gente vai estar produzindo notícia sobre morte, só que é uma morte física. Só que um debate que a gente tem no Desenrola que é muito frequente, que é a morte física, ela é muito emblemática. Mas nesse momento, num beco, numa viela, num escadão, na frente de um banco, está rolando uma saidinha, está rolando um tráfico, e existe uma morte subjetiva acontecendo. Nós fizemos um mapeamento na cidade de São Paulo, e identificamos 97 iniciativas de comunicação periférica. E aí, numa pesquisa que a gente identificou, assim como a gente sabe, né, o quanto o tempo da vida periférica é diferente do tempo de quem não está na periferia, né? O tempo disponível para mergulho, para dedicação ao que a gente quer fazer, porque a gente precisa, é muito mais desafiador pagar as contas e se manter vivos, né? Mas a gente conseguiu fazer esse mapeamento num curto período e mapeamos 97 iniciativas que nos contaram como foram suas trajetórias, o que é o seu presente, os seus desafios presentes, né? Mas também contar o seu futuro. E contaram para a gente com muita informação relevante, né? Do que significava estar e permanecer atuando enquanto mídia periférica. Você acompanhou aí, né, o tributo aos veículos de imprensas organizados pelo mandato ativista. E o deputado Dirceu Dalben, do PL, destinou para a prefeitura da cidade de Pereira Barreto uma emenda no valor de R$100 mil para a aquisição de uma nova ambulância para a rede municipal de saúde. O ouvidor do município, José Aparecido da Silva, agradeceu ao deputado pelo avanço na qualidade dos serviços municipais e que esse veículo, além de ajudar a toda a população, também vai auxiliar na remoção e transporte de pacientes em todo o município. O parlamentar destacou que a área de saúde é um compromisso do mandato e que é uma honra poder contribuir com o município de Pereira Barreto. Além disso, tem a certeza que essa ambulância ajudará muito na qualidade dos serviços prestados aos moradores. E vamos falar agora sobre o dia 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. O mês de junho é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como período de conscientização sobre a importância da doação de sangue, sendo o dia 14 de junho instituído como o Dia Mundial do Doador de Sangue. A campanha do Junho Vermelho foi criado em 2015. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Elaine Dias. Ela é responsável pela captação de sangue do Hemocentro de Franca. É muito importante a gente abordar esse assunto, ainda mais em tempos de pandemia, destacando a importância da doação de sangue. É uma atitude aí importante. Quem pode doar deve se encaminhar ao Hemocentro mais próximo e praticar esse ato de cidadania doando sangue. E hoje, 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Elaine, que é lá do Hemocentro de Franca, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a situação na região também. E o deputado Rafael Silva, do PSB, conquistou para o município de Santa Rosa uma emenda de R$100 mil para a compra de um aparelho de anestesia para a Santa Casa.
Os pedidos dos recursos foram feitos por autoridades da cidade e salientaram que esse é um ganho importante para o setor da saúde. Recentemente, o parlamentar conseguiu para Santa Rosa mais de R$500 milhões para melhoria na cidade. São R$150 mil para a compra de uma van para atendimento de pacientes e R$350 mil para investimento na construção de uma arena esportiva, campo de society e grama sintética. Campo de grama sintética cercado e mini quadra de basquete. E agora sim, vamos de entrevista, né? Dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue e nós vamos conversar agora com a Elaine Dias, que é responsável pela captação de sangue no Hemocentro de Franca, no interior de São Paulo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse dia 14 de junho, que é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Elaine, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com você? Olá, como vai? Tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade. Hoje, como eu falei, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Uma única doação pode salvar até 4 vidas, é um dado super importante. Então, qual que é a importância da iniciativa de doação de sangue e como a gente deve incentivar a doação de sangue? Em primeiro lugar, vamos parabenizar todos aqueles que já o fazem, né? Todos os doadores de sangue. E é importante, né? Porque quando a gente doa sangue, a gente fornece um produto essencial à sobrevivência de um indivíduo. Em algumas circunstâncias, a transfusão de sangue é inevitável. Então, é essencial que os hemocentros tenham abastecimento, que a gente não fique com estoque no vermelho. E doar sangue efetivamente é um ato de amor ao próximo, de renúncia, um gesto extremamente nobre. Agora, então, é muito importante também essa conscientização, né? Esse olhar da sociedade para esse gesto de doar sangue que é tão importante. Agora eu quero que você nos dê o cenário, né? Nesse tempo de pandemia, temos passado um momento muito difícil, né? Em todo o estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Eu gostaria de saber se caíram as doações, como é que está o nível aí de reserva dos hemocentros? Olha, desde o início da pandemia, mesmo antes, todos os hemocentros já têm uma certa dificuldade com doação de sangue. E a pandemia só veio complicar um pouquinho a nossa situação. Desde o início, uma queda em torno de 40%, né? Isso vem acontecendo em todos os meses. Então, os doadores eles têm se apresentado em menor frequência, em menor quantidade, devido ao distanciamento social imposto pela pandemia. Muitos têm medo de vir até nós, né? Então, de certa forma, impactou bastante as doações de sangue nesse período de pandemia. Legal. Agora, quais as recomendações para quem quer doar sangue? Quais os quesitos, né? Todo mundo pode doar sangue. Eu gostaria que você explicasse sobre isso. Quais os pré-requisitos também? Sim. Para doar sangue, tem que estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, né? Se tiver acima de 60, a primeira doação tem que ter sido feita antes dos 60 anos de idade, pesar no mínimo 51 quilos, estar bem alimentado, né? Ter dormido pelo menos 8 horas, vir até nós, né? Estar disposto a realizar essa doação. E maiores informações, todos os hemocentros, né, do Brasil estão aí divulgando as suas ações. É só entrar em contato com o hemocentro mais próximo e você vai saber tudo que você precisa. Elaine, agora é importante perguntar também, quem teve a Covid-19 pode doar sangue? Sim, após 30 dias da total recuperação, pode doar sangue sim. Agora é importante a gente esclarecer também como eu devo proceder. Eu procuro o hemocentro
mais próximo? Que documentos eu devo levar? É necessário fazer um prévio agendamento? Como é que funciona tudo isso? Vou falar enquanto Hemocentro de Franca. Nós disponibilizamos, sim, um agendamento remoto. A pessoa pode acessar o nosso site da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto. A gente tem um assistente virtual que faz o agendamento. Porém, pode ligar para a gente também, que a gente agenda. Então, nesse momento, a gente prioriza, né, que a pessoa agende para que ela não tenha problemas, a gente não causa aglomerações dentro do Hemocentro. Então, aqui em Franca, pelo menos, o nosso telefone aqui é 3402-5000. Entre em contato conosco. A gente está tomando todas as medidas preventivas para que a situação se torne um momento bacana, seguro e que você se sinta feliz por estar colaborando. Inclusive, neste momento de pandemia, muitas pessoas não sabem, mas os doentes assim, que vão tendo agravamento da Covid também precisam de transfusões de sangue. Então, é muito necessário que todas as pessoas tenham esse olhar para os hemocentros, para que continuem doando sangue, mesmo durante a pandemia. Elaine, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Muito obrigado aí por trazer informações sobre doação de sangue. Eu que agradeço. Muito obrigada. Nós falamos aqui com a Elaine Dias, responsável pela captação do banco de sangue do Hemocentro de Franca, no interior de São Paulo. Hoje, 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E estudos apontam que a Novavax, vacina desenvolvida por uma farmacêutica americana, é 90% eficaz contra a Covid-19 e 100% nos casos moderados e graves da doença. A pesquisa foi feita nos Estados Unidos e no México, mas ainda não foi publicada em revista científica. A empresa americana não esclareceu se os 90% de eficácia geral incluíam casos assintomáticos da doença ou apenas casos leves. A Novavax já havia divulgado em janeiro resultados preliminares de testes da vacina no Reino Unido e na África do Sul. E o estado de São Paulo ganhou um programa de combate e prevenção ao câncer infantil, o Pró-Oncologia Infantil. A lei é de autoria do líder do governo, o deputado Vinícius Camarinha, do PSB, foi sancionada pelo governador João Dória. Essa lei cria mecanismos de detecção precoce e recuperação rápida para crianças que vão desde ações informativas e pesquisas científicas até os cuidados paliativos. O câncer infantil é hoje a maior causa de mortes entre pessoas de 0 a 19 anos, apesar da taxa de cura ser superior a 70%. O parlamentar destacou que é necessário que o doente e sua família sejam acolhidos. Além disso, é necessário todo o aparato para a criança diagnosticada. A medida dispõe sobre a capacitação e o aperfeiçoamento dos profissionais em todos os níveis do processo no combate ao câncer infantil. E agora vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre um tema que é muito importante, liberdade religiosa no Brasil. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Alfonso Preste. Ele é procurador da Justiça Criminal e professor da Escola Superior do Ministério Público. Boa tarde, doutor Afonso. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Guga. Sou eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de falar de um tema tão caro e importante quanto esse. Doutor, para começar a nossa entrevista, é importante a gente ser didático para o nosso telespectador. Defina, por favor, de um modo bem sucinto, o Brasil ser um Estado laico e o que é a liberdade religiosa. Nós cometemos muitos equívocos quando abordamos esse tema. É importante entender o seguinte, o Brasil é um país absolutamente laico. Em outras palavras,
ele não deve ter uma religião ou promover apenas uma religião em despeito às demais. Tampouco deve impingir qualquer tipo de dano, sacrifício ou mesmo de punição àquele que não é adepto de qualquer religião. Mas é muito importante entender um ponto que é controverso. Cabe ao Estado, dentro dessa arquitetura de Estado laico, criar condições para que todos aqueles que queiram professar uma determinada religião, um determinado culto, que não ofenda a ordem pública, que eles possam fazê-lo. É garantia constitucional, é cláusula pétrea, é um dos pontos mais importantes da Constituição Federal, está incitamente ligada à questão da dignidade da pessoa humana. A religião é uma das projeções mais importantes da personalidade, da dignidade da pessoa humana. Doutor Alfonso, importante também a gente abordar, porque ultimamente aqui no país tem crescido os índices de intolerância religiosa e a gente pode fazer uma analogia também com o cenário mundial, né? Que, sem dúvida nenhuma, também há um crescimento. Gostaria que o senhor desse a sua análise em relação a isso. Bom, é preciso entender que no Brasil o fenômeno é um pouco diferente do fenômeno global como nós tratamos. No Brasil nós temos como cerne de toda a questão o racismo religioso. 80% aproximadamente de todos os casos de intolerância religiosas, crimes violentos, depredações de santuários, elas têm por alvo religiões de matriz afro-brasileira. Tá? Candomblé, Umbanda, Quimbanda, todas aquelas caracterizadas e que têm como raiz estrutural, cultural, a questão do negro, da cultura negra, da cultura africana. Então, esse é o primeiro grande problema. A segunda grande questão é que nós vivemos um instante da nossa sociedade muito difícil, de polarização, de certo ou errado, de marchas para Cristo, carreatas para Cristo, patrocinadas por pessoas que ocupam cargos públicos e que, por conta dessa mensagem, acabam marginalizando as demais tradições. As demais tradições acabam sendo aviltadas, justamente porque o Estado laico não permite esse tipo de manifestação proferida por um agente público, quanto mais pelo chefe do Poder Executivo Nacional. Agora, doutor Alfonso, é importante também a gente analisar aí, o senhor falou das religiões aí de matrizes africanas. São elas mesmo que sofrem maior discriminação? Essa discriminação normalmente vem por que motivo? É falta de conhecimento? Como você analisa tudo isso, doutor? Vamos lá, de forma muito cirúrgica. 80% dos dados mostram que são religiões de matriz africana as que sofrem ataques. Esses ataques, eles vêm desde microataques diários no dia a dia, nas piadas, que matam existencialmente os adeptos dessa tradição, que se sentem marginalizados a partir disso, até efetivamente ataques contra os ritos, contra os santuários, contra os seus adeptos. São Paulo ainda vive uma condição melhor. Os órgãos públicos do Estado de São Paulo, em especial a Alesp, têm difundido fortemente a questão da cultura de paz em relação a isso. Isso tem ajudado em muito, mas quando você observa que você começa a ter santuários incendiados, objetos de caráter sacerdotal, de caráter religioso, danificados, sacerdotes agredidos, você começa a ver o tamanho que isso pode chegar. E pior, em algumas unidades da federação, como o Rio de Janeiro, nós temos uma questão
muito grave, que é o crime organizado contra essas tradições. Essas tradições, elas têm por alvo principal que a pessoa se empodere, na verdade, como autor da sua própria vida. E isso acaba enfraquecendo a permeabilidade do tecido celular das milícias e do tráfico de drogas. Graças a Deus, São Paulo ainda não chegou nesse ponto, mas nós temos trabalhado, Ministério Público, Polícia, Justiça e a Alesp e o governo estadual, principalmente para impedir isso. Nós temos deputados que têm ações muito boas nesse sentido, deputada Damares Moura Cu, a deputada Érica Malunguinho, a deputada Alici Brandão, citando apenas 3, enumerando, até com posições políticas diferentes, mas que estão unidas no mesmo enfoque e na mesma visão. É isso que é importante. Quando nós permitimos que o culto, que a religião, seja professada por todos, independentemente de qual seja ela, nós promovemos a dignidade da pessoa humana. É para isso que todos nós existimos. É para isso que existe a República Federativa do Brasil, como ela está prevista no artigo 3º da Constituição Federal. Doutor Alfonso, estamos caminhando já para os momentos finais dessa nossa entrevista. O senhor citou alguns trabalhos de parlamentares, o Legislativo Paulista vem trabalhando forte com isso, tem a Semana da Liberdade Religiosa, por exemplo, criada pela deputada Damares Moura, do PSDB, mas o que o senhor acha, na sua visão, que falta aí avançar em termos de políticas públicas e como funciona a denúncia aí de intolerância religiosa aqui no Brasil? Bem, vamos estabelecer com bastante clareza e calma isso. É importante que todo atentado, seja esse microatentado diário, seja a mera, e nunca é mera, mas enfim, a simples injúria racial em que eu menoscabo você pela seu credo, pela sua crença religiosa, até as agressões, até as movimentações sejam levadas ao poder público. Esses deputados que eu citei, eles têm um sistema que fazem com que essas denúncias cheguem aos promotores e juízes e à polícia. Sem dúvida nenhuma, outros deputados também utilizam esse mesmo estratagema. Mas é importante que as comissões recebam essas informações. E é mais importante ainda, o que nos falta hoje? Falta que nós conscientizemos ainda mais o Judiciário, o Ministério Público e as polícias da necessidade de atuações proativas para impedir que isso ocorra. Agora, esta proatividade, quando a gente fala em instituições de justiça, nós já estamos falando depois da violação do direito. É importante que a gente atue também antes da violação do direito. É necessário que essa cultura de paz ela seja difundida dentro das escolas, ela vire política pública em todos os espaços públicos, em todos os espaços de convivência que são patrocinados pelo poder público. Enquanto nós não criarmos essa cultura com política pública, essa cultura de paz, nós vamos continuar vivendo isso e vamos continuar nesse discurso polarizado que acaba extravasando a própria questão da intolerância religiosa e atingindo até gênero, orientação sexual, condição de desejo sexual, etnia. É importantíssima essa intervenção educativa. Nós não vamos resolver o problema apenas com o sistema de justiça. Nós precisamos das duas coisas: uma repressão eficiente, prevenção muito bem feita com a forja, com a criação de seres, de pessoas que entendam a diversidade como riqueza, seja ela cultural, seja ela religiosa, seja ela étnica, seja ela de qualquer natureza. É isso que vai nos fazer desenvolver enquanto sociedade. Doutor Alfonso Preste, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Até uma próxima oportunidade que a gente possa debater mais esse tema. Muito obrigado, viu?
Sou eu que agradeço e fico sempre à disposição. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Nós falamos de liberdade religiosa aqui no Jornal da Rede Alesp. Chega agora aqui a Tayana Conrad, que vai apresentar o Tribuna Virtual a partir de agora. O Tribuna Virtual todos os dias, à 13h, né, onde os deputados aí trazem para a população, né, um resumo de tudo que tem acontecido nesses tempos de pandemia, né, Tayana? É isso mesmo, Guga. Boa tarde para você, boa tarde aos telespectadores aqui da Rede Alesp. Realmente, a gente vai começar agora mais um Tribuna Virtual. A gente já tem aí um deputado, né, esperando para conversar, então, com todo mundo o que está acontecendo aqui dentro da Assembleia Legislativa, né, Guga? Que embora aí nesse tempo de pandemia, a gente sabe que aqui na Assembleia nada parou, né? Tá certo, Tayana. Um bom programa para você. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário.